Então, vamos lá, dando continuidade ao nosso estudo aí sobre os benefícios do regime geral de previdência social. Agora, um dos mais cobrados em prova, cheio de detalhes, que é a aposentadoria por incapacidade permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez. Então, levando em conta, né, aqueles 6 fatores importantes aí de cada benefício, carência já foi estudado, vamos trabalhar agora com os outros 5 aí, muito importantes para a sua prova. Vamos lá. Os beneficiários, eu também já tinha até explicado, né? Eu tinha feito uma tabelinha bem no início, mas tem alguns que eu vou detalhar agora, né? Principalmente alguns que eu coloquei lá no asterisco e tal. Mas esse aqui, igual o auxílio por incapacidade temporária, não tem nenhum detalhe, porque todos os segurados possuem direito. Aqui o detalhe é se a banca falar que algum não tem, né? Falar, o contribuinte individual não tem direito à aposentadoria por incapacidade permanente. Está errado, vai ter direito sim, porque todos os segurados têm direito. Qual é o fato gerador? O que é que gera a aposentadoria por incapacidade permanente? Logicamente, se a pessoa for considerada incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garante subsistência. Isso, logicamente, é bem óbvio, né, esse fato gerador. Se, como antes era chamado invalidez, então, se a pessoa foi considerada inválida, né, agora como é incapacidade permanente, ela foi considerada incapaz para o trabalho, ela não consegue mais exercer o trabalho dela e também não consegue se reabilitar para outro trabalho, por exemplo. O detalhe aqui é que essa aposentadoria por incapacidade permanente, ela pode ou não ser precedida de auxílio-doença, auxílio por incapacidade temporária. Como assim, professor? A pessoa pode primeiro receber o auxílio por incapacidade temporária, depois se aposentar por incapacidade permanente. Ou pode ser que ela sofra um acidente e logo de cara ela já vai ser aposentada por incapacidade permanente. Então, o auxílio por incapacidade temporária, ele não é obrigatório. Até aqui o artigo 43 fala ó, que em gozo ou não de auxílio por incapacidade temporária. Em regra, primeiro a pessoa fica no temporário para depois ir para o permanente. Mas pode ser, dependendo da situação, que ela já vai direto para o permanente. E aqui o que eu tinha explicado lá no auxílio doença, né? A pessoa que já é portadora daquela doença, né? Esse nome não é nem correto, portador, principalmente a gente vai utilizar a pessoa com deficiência, né? Não é pessoa portadora de deficiência, pessoa com deficiência, mas está na lei, por isso que eu estou utilizando. Então, a pessoa que já tinha aquela doença, quando ela fez a filiação ao regime geral de previdência social, aquilo ali não vai dar direito à aposentadoria por incapacidade permanente. Como assim, professor? A pessoa começou a trabalhar, ela já tinha cegueira, ela já não enxergava. Oxente, professor, como é que ela conseguiu trabalhar? Oxente, tem muitas pessoas que conseguem trabalhar. Tem hoje a facilidade, né? Fazer a leitura, enfim, tem vários métodos aí. Então, ela começou a trabalhar, ela já tinha a cegueira. Ela vai ser aposentada por isso? Não, porque ela, quando ela começou, ela já tinha aquele problema. Situação diferente se agravasse da cegueira, der um problema na cabeça, por exemplo, por conta dela forçar muito ali para estar trabalhando, aí ela teve um problema, piorou, né, o problema dela, teve um problema na córnea, por exemplo, só exemplos aqui. Aí se teve um agravamento daquilo, aí sim, aí aquilo ali pode ensejar a aposentadoria por incapacidade permanente, beleza? Cuidado com esse detalhe aqui. Vamos agora para a renda mensal inicial. Aqui muita atenção. Porque quando você lê, você não entende. Mas eu vou detalhar bem direitinho para você entender. Então, qual é a renda mensal inicial? Vamos ler aqui o texto da lei, porque pode cair desse jeito aqui. 60% com acréscimo de 2 pontos percentuais para cada ano de contribuição que excedeu o tempo de 20 anos de contribuição para homens ou 15 anos de contribuição para as mulheres. Espera aí, professor, como é isso? Vamos esquematizar aqui. Qual é a renda mensal inicial da aposentadoria por incapacidade permanente? 60% do salário de benefício, mais 2% a cada ano que exceder 20 anos para homem e 15 anos para a mulher. Então, vai ser o seguinte. Vamos supor que eu tenho um homem com 21 anos.
de contribuição. Qual vai ser o salário de contribuição desse homem? 60%, né, ele já tem, mas quanto tempo excedeu de 20 anos? 1 ano. Então, ele vai ter mais 2%. Para ele vai ser 62%. Já vamos pegar uma mulher, por exemplo, mesmo tempo de contribuição, 21 anos de contribuição. Quanto é que vai ser o salário de benefício, a renda mensal inicial, melhor dizendo? Nesse caso, ela já tem 60%, né? Todo mundo já começa com 60%, mas aí quanto tempo excedeu? Há 15 anos. Então, aqui foram 6 anos, né? 6 anos que excederam a 15 anos. Então, ela tem 2% a cada ano. Como foram 6 anos, ela vai ter mais 12%. Tem que entender aqui, né? Que a cada ano é 2%. Ali no homem, por exemplo, como foi só 1 ano, 2%. Como uma mulher aqui excedeu a 6, porque para ela o cálculo é de 15 anos, aí mais 12%, então aqui vai ser 72%. Então, novamente, já ensinei como é que calcula, né, o salário de benefício. O salário de benefício, a pessoa vai lá e aí vai calcular isso daqui. Então, por exemplo, essa mulher, o salário de benefício dela, vamos supor que foi de R$ 3.000. Ela vai receber R$ 3.000? Não, ela vai receber 72% de R$ 3.000. O homem vai receber 62%. Eu vou fazer o cálculo e vou achar quanto é que vai dar. Deve dar 2.000 e pouco, 2.000 e alguma coisa aí para os dois. Beleza? Vamos aqui para essa tabelinha que vocês vão entender bem direitinho. Então, aqui eu tenho o João. O João tem 20 anos de contribuição. O João, logicamente, homem. Qual vai ser a renda mensal inicial? 60% do salário de benefício. O João vai ter algum acréscimo? Não, não vai ter nenhum acréscimo, porque ele tem 20 anos, não excedeu nem tem o tempo mínimo aí que foi exigido. Então, pronto. Então, a renda mensal inicial vai ser 60% do salário de benefício. Da mesma forma, Maria, mulher, tem 15 anos de contribuição. Então, a regra, todo mundo, né, tem 60%, não vai ter nenhum acréscimo, e aí vai ser 60% do salário de benefício. Mas agora o Pedro. Pedro é homem, tem 35 anos de contribuição. Aí, nesse caso, qual vai ser? Ah, e outra coisa, vou até logo parar aqui. Isso daqui não é carência, não. A carência para a aposentadoria por incapacidade permanente, ela em regra é 12 meses ou zero, quando a pessoa, foi decorrente aí de um acidente, né, de qualquer natureza, doença profissional e assim por diante. Beleza? Isso aqui não é carência, que é para saber a renda mensal inicial. Então, quanto maior for o tempo de contribuição da pessoa, maior vai ser a aposentadoria dela. Mas a pessoa pode ser aposentada por incapacidade permanente no primeiro dia de serviço, como já foi visto na aula de carência, né? Mas aí, dependendo da situação, pode ser que a aposentadoria dela seja bem pequena. Agora, quem já tem um tempo maior, vai ser maior a aposentadoria, beleza? Então, o Pedro tem 35 anos de contribuição. 60% todo mundo tem. O acréscimo do Pedro vai ser como? Para os homens, eu vou levar em conta 20 anos. Então, até 20 anos não aumenta nada. Mas passou de 20 anos, aumenta 2% a cada ano aí que passar de 20 anos. Como o Pedro ele tem 35, então passou 15 anos. Então, no caso, vezes 2, ele vai ter 30% aí de acréscimo. Então, 60% mais os 30% de acréscimo dá 90% do salário de benefício. Ele vai receber aí quase o valor total do salário de benefício. Já a Eva, mulher, 20 anos de contribuição. Então, para as mulheres, eu vou levar em conta 15 anos, reduz aí 5, né? E vai aumentar 2% a cada ano que superar 15 anos. Como ela tem 20, então foram 5 anos a mais. Vezes 2, igual 10%. Então, 60% mais os 10% do acréscimo, a renda mensal inicial dela vai ser 70% do salário de benefício. Agora, olha a situação, se cai em prova isso daqui, pega muita gente. Eu já vou explicar para vocês, para se cair, você, opa, já sei. O Raimundo é um homem
e ele tem 45 anos de contribuição. Esse menino começou a trabalhar com quantos anos? A ter 45 só de contribuição. Vamos lá, situação hipotética. Como é que eu vou calcular? Então, vamos lá, Raimundo é um homem, então, o homem eu vou levar em conta 20 anos. Acima disso, 2% a cada ano que superar isso daí. Ele tem 45 anos, então ele superou 25 anos. Vezes 2 dá 50%. Então, a regra, que é 60% do salário de benefício, mais os 50% de acréscimo, deu 110% do salário de benefício. Deu foi a mais do salário de benefício. Eita! E aí, nesse caso aqui, pode, professor? Pode sim. Pode sim ser utilizado isso daqui. Então, se o salário de benefício, vamos supor, foi R$ 2.000, pode ser que ele receba aí 2.100, por exemplo. Ele vai receber 110% do salário de benefício. Cuidado com esse detalhe, porque você poderia pensar, o máximo é 100%, né? O máximo, se o salário de benefício é 2.000, ele vai receber 100% do salário de benefício, que é 2.000. Mas aí não, ele vai receber a mais, vai receber os 10% aí a mais, que deu 110% do salário de benefício. Então, cuidado com esse detalhe aqui. Muita atenção para isso, beleza? Vamos lá. Agora tem uma exceção quanto a isso, porque a regra é que vai ser 60%, com acréscimo de 2 pontos aí para cada ano que exceder 20 anos para homem, 15 anos para mulher. Só que vai ter um momento que vai ser 100% do salário de benefício. Quando? Quando a aposentadoria decorrer de acidente do trabalho, doença profissional ou doença do trabalho. Então, nesses 3 casos, acidente do trabalho, doença profissional ou doença do trabalho, aí vai ser 100% independente do tempo de contribuição. Então, já eu volto para explicar aquilo ali. Então, nas situações aqui, né, já foi feito, mas o Armando aqui, ó, ele tinha 2 anos só de contribuição, mas a aposentadoria dele foi por acidente de trabalho. Aí ele tem 100% do salário de benefício. Beleza? Então, cuidado com isso aí. Essas 3 situações, acidente do trabalho, doença profissional ou doença do trabalho. Qual é o cuidado que você tem que ter aqui? Na aposentadoria por incapacidade permanente, a carência é 12 meses. Exceto, né, ela vai ser 0 em quais situações? Acidente de qualquer natureza, qualquer tipo de acidente. Doença profissional ou do trabalho e naquelas doenças que estiverem na lista. Isso aqui, a carência vai ser 0. Mas, para ter a renda mensal inicial de 100%, não é qualquer acidente. É só o acidente que for do trabalho. Então, um acidente que não é do trabalho, se a pessoa estava de férias e teve um acidente, ali vai ser 100%? Não. Esse acidente aí vai zerar a carência. Porque acidente de qualquer natureza zera a carência. Acidente doméstico, estava em casa, caiu e quebrou a perna, sei lá. É um acidente de qualquer natureza. Nesse caso, vai zerar a carência. Mas a renda mensal inicial vai ser calculada dessa forma aqui. Com a regra, 60% mais os acréscimos, se for o caso. Agora, se for acidente do trabalho, aí sim, aí é 100%. Ou se for uma doença profissional ou do trabalho. Beleza? Então, cuidado para não confundir isso daqui, porque são muito parecidos. Mas a renda mensal inicial de 100% é nesses 3 casos. Acidente de trabalho. A prova com certeza vai fazer a pegadinha e colocar acidente de qualquer natureza. Não. Doença profissional ou doença do trabalho. Beleza? Cuidado com esse detalhe aí. Data do início do benefício. Como eu falei para vocês, a aposentadoria por incapacidade permanente, ela pode ser precedida do auxílio por incapacidade temporária. Pode ser que a pessoa receba primeiro o auxílio, para depois a aposentadoria. Se for assim,
A aposentadoria, ela vai ter início no dia seguinte ao da cessação do auxílio por incapacidade temporária. Então, vamos supor, acabou aqui hoje. Hoje acabou o auxílio por incapacidade temporária. Amanhã começa a aposentadoria por incapacidade permanente. Então, se ela for precedida de auxílio por incapacidade temporária, no dia seguinte, acabou o auxílio hoje, no dia seguinte já começa a aposentadoria, se for o caso, né? Porque nós estudamos na aula anterior, que pode ser que o auxílio acabe, por recuperação do segurado, né? Por morte do segurado. Então, nesses casos aí, ele recuperou a capacidade, ele não vai ser aposentado, ele vai voltar a trabalhar e pronto. Mas só que, não tem como, vai ter que aposentar. Então, cessa o auxílio por incapacidade temporária, no dia seguinte já começa a aposentadoria. Mas pode ser que ela seja, a pessoa já receba sem nem ter recebido o auxílio doença, né? E aí nós vamos analisar essas situações.